nosso planeta de hoje nós estamos conversando com Edivaldo Galdino, que é professor de gestão ambiental e também pesquisador da EMEPA, e veio falar sobre desertificação, algo que está acontecendo na nossa Paraíba e preocupa muito aqui no nosso estado. Uma coisa interessante, se a terra está morrendo, porque a desertificação traz essa questão, o solo se torna estéril, não produz mais. Existe alguma forma de reverter essa situação? Essa situação é quase que irreversível. Veja só, se um solo ele passa a ser estéril, esse solo jamais voltará a produzir. Nem que coloque adubo ali. Olha, adubo, não sei se adubo químico você citou, mas o adubo químico ele só reage com umidade. Se o solo não tem umidade, então ele não vai reagir, consequentemente, aquilo que você plantar também não vai surtir efeito. Então aquela terra improdutiva pela desertificação, ela não vai mais servir mais. Não vai. Isso é uma coisa preocupante. É muito preocupante. Muito preocupante. Agora, enquanto isso, existem as terras que estão em processo de desertificação. Nesse caso, então, pode haver também um processo de prevenção. De prevenção, sim. Claro. Para isso a gente necessitava que o nosso produtor rural ele tivesse uma melhor qualificação, se fizesse trabalhos de educação ambiental. De que forma? Conscientizando da necessidade do plantio de árvores, se fazer uma qualificação com relação à proteção de nascentes, por exemplo. Nós temos diversas nascentes aqui no estado em que estão em estado de degradação, tendendo a morrer essa nascente, justamente por falta de cuidados prévios. Né? Ou seja, o que é uma nascente? É uma vertente de água, né? Como seu próprio nome diz, é o nascimento das águas, é a água fluindo num determinado local. Que água é aquela? É uma água que está em excesso dentro do aquífero, ou seja, dentro do lençol freático, e que ela encontrou um local para que ela pudesse transbordar. Né? E essa nascente ela deve ser preservada tal qual se preserva uma mata ciliar. Ou seja, naquele local da nascente, ela deve ser arborizada, deve-se evitar trânsito de pessoas, de animais, de veículos ou máquinas, justamente para que aquela fonte jamais chegue a secar. Interessante. Uma coisa que eu queria colocar aqui para você, professor, é o seguinte. Na Bíblia, quando Deus fala a Moisés e fala com relação à terra, que as pessoas deveriam semear a terra durante um período de 7 anos. Depois de 7 anos, essa terra teria que ter um descanso. Um descanso. Isso é aplicável mesmo? Isso falta porque às vezes os agricultores usam a terra, utilizam a terra e não dá esse descanso para essa terra. Exatamente. Até como forma de manejar bem o solo e como o próprio Matuto diz, deixar a terra descansando, né? Ou seja, na linguagem mais técnica, se chama hipousio. Então, deve-se fazer rotação de culturas. Por exemplo, se você cultiva 4 espécies diferentes, milho, feijão, algodão e mandioca, onde você plantou milho aqui, na próxima safra, você já deve alternar. Se foi milho, põe feijão, se foi feijão, põe algodão, se foi algodão, põe a mandioca. Por quê? Porque a gente sabe que as plantas, cada uma tem as suas necessidades. Quer dizer, cada uma extrai os nutrientes que são necessários à sua sobrevivência, à sua produção, tiram de forma diferenciada. Então, é bom que se faça a rotação de culturas. E se você tiver condições, tiver área suficiente, bom se deixar descansando, né? Ou seja, em pousio, para que elas retome a sua fertilidade natural e depois volte a produzir de forma satisfatória. Esse é um efeito dominó, porque se a terra não produz, então o homem que mora no campo, ele acaba vindo para a cidade e estão acontecendo um êxodo, esse efeito dominó que traz toda essa questão econômica e social. Isso é uma das principais preocupações justamente com relação
a população rural. A população rural Que tem reduzido bastante. Tem reduzido muito, justamente pela falta de produção. A juventude rural já não quer mais estar na zona rural, porque começam a observar os confortos, né? As inovações, principalmente tecnológicas, da cidade e passam a abandonar o campo. Se você vê ultimamente, a maior parte da população rural é de pessoas mais velhas. A facilidade do estudo também, né? Muita gente estudando, se qualificando, ou talvez quem não tem qualificação vem para a cidade naquela ilusão de encontrar muito trabalho, muito conforto, uma vida boa, e vem para cá e começa a inchar, começa a aumentar os problemas sociais e as mazelas que a gente vê ultimamente, a criminalidade, a prostituição, a questão das drogas também, que é bastante preocupante, né? E tem afetado bastante a nossa sociedade. É verdade, muito embora a tecnologia tenha chegado ao campo, né? A Isso. energia, né? A televisão, tudo está lá. Edivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso planeta. Disponha sempre. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de um bichinho bastante conhecido, né? É o tatu-peba da nossa região. Os tatus, eles são edentatas, ou seja, não possuem dentes. Ele se alimenta, a dentição dele, não é que ele não possua dente, a dentição dele é bem pequena, né? Eles possuem o hábito de se alimentar, principalmente, 90% da dieta dele é feita de vegetais, né? E é um animal que tem uma má fama de, quando vai para a cidade, se alimentar de cadáveres, ele se alimenta de carcaça também. Então, você vê que ele tem a cabeça achatada e tem cintas móveis, né, para facilitar a locomoção, e essas garras dele são bem grandes, né? Nós estamos vendo aqui que elas são utilizadas para cavar tocas de até 2 metros de comprimento. Essa espécie de tatu, ele tem um hábito diurno, ele costuma viver mais de dia do que à noite, como a maioria dos tatus, e por isso que ela é presa fácil para caçadores, né? Mas é um bichinho que tem também a sua função de viver no cerrado e na caatinga, uma função bastante significativa dentro do seu bioma, de onde ele habita. É um animal que tem uma visão não muito boa, mas ele se orienta principalmente pelo olfato, né? E a gente vê que ele possui orelhas pequenas e é um animal que tem o pessoal gosta de se alimentar dele, o pessoal do interior costuma caçar esses bichos para se alimentar. Porém, como é um animal que come carcaça, ele pode transmitir uma doença nociva para o homem chamada botulismo. Então, por favor, os caçadores deixem de comer tatu. A seguir, você vai encher os olhos com as belezas dos corais das piscinas da Praia dos Seixas. Já já! Este é o cervo do Pantanal, considerado o maior cervídeo da América do Sul. O animal, além de ser encontrado no Pantanal, sua espécie vive também nos biomas da Amazônia e do Cerrado. O desmatamento e a caça ilegal são ameaças contra esse bicho.